Pessoal, tudo bem? Hoje eu tô passando aqui para deixar para vocês uma mensagem que possa edificar, uma mensagem que possa contribuir para o nosso amadurecimento espiritual, né? Para nós crescermos em graça, em conhecimento de quem é Jesus Cristo. Quero primeiramente trazer para vocês uma passagem que está escrito, um versículo que está escrito lá em Oséias, capítulo 4, a partir do versículo 6, que diz assim: Deus diz na boca do profeta Oséias, o próprio Deus diz na boca do profeta Oséias. Ele diz assim: Eis que o meu povo, quem é o povo de Deus? O povo de Deus é quem faz uma aliança com ele. O povo de Deus é quem tem uma aliança com ele. É o povo. E qual é a nossa aliança hoje, como está escrito em Hebreus 8? A aliança nossa hoje é o sangue de Cristo. Então, temos uma aliança com Deus por meio de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo é o que? É a nossa aliança, né? A nossa aliança com Deus, Deus, o Criador do universo, aquele que nos criou. Por meio do sangue de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, nós temos uma aliança, né? Então, ele está falando aqui para esse povo. Aqui é no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o povo tinha uma aliança com Deus também, né? Que era o povo hebreu, eles tinham uma aliança com Deus. Qual aliança? Aliança por meio de Abraão, Isaac e Jacó, né? Que Deus honrava a aliança por causa do compromisso que ele fez com o povo, né? Com esse povo. Então, aqui ele fala. O Antigo Testamento fala muito que o povo, o povo de Deus, dava a ordenança para eles, dava os mandamentos, falava para eles o que podia e o que não podia, mas ele, por muitas vezes, a maioria das vezes, por falta de conhecimento, o povo pecava contra Deus. E ele diz assim: Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra, porquanto fostes negligente no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esqueceste da Torá, lei do teu Deus, eis que eu também ignorarei vossos filhos. Deus, ele tem uma aliança. Como nós fazemos essa aliança com Deus? A partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, nós confessamos ele com a nossa boca e nós cremos de todo o nosso coração, a partir desse momento nós estamos fazendo uma aliança por meio de Jesus Cristo. Essa aliança que nós temos responsabilidades. E muitas vezes o povo de Deus hoje está sendo atacado, está sendo humilhado, está sendo zombado. O povo de Deus hoje está vivendo uma vida que não é boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque está sob ataque da própria carnalidade e ataque do inimigo. Que inimigo é esse? O inimigo da nossa alma, que ele quer que nós ficamos iludidos com coisas que não vale a pena, que nós olhamos para coisas que não é do alto. Então, o inimigo da nossa alma hoje, ele está atacando o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus não tem conhecimento da vontade de Deus. O povo de Deus está vivendo muitas vezes focado com os olhos fixos em apenas regras, em apenas ordenanças humanas, estão sendo apenas frequentadores de igreja. E Deus está chamando nós para nós não sermos apenas frequentadores de igreja, mas que nós possamos fazer uma aliança com Deus, uma aliança onde nós vamos andar com Deus, onde nós vamos caminhar com Deus, porque a presença de Deus não pode nos gerar medo, pavor, não. Nós temos que ter temor, devoção, reverência, né? Amor com Deus e andar na presença dele. Quando nós andamos na presença dele, Deus fez um chamado para Abraão. Abraão, ande comigo e ser perfeito. Abraão, ande comigo e ser íntegro,
né? E isso é um chamado que ele não faz só para Abraão, como está escrito lá em Efésios. Deus quer, em Efésios está escrito assim, vou ler para vocês. Efésios diz assim: portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha para você ver o que Deus quer de nós. E ele diz também para Abraão, porque Abraão é o pai da fé, né? Como está escrito em Hebreu. Abraão ele creu e logo ele foi justificado pela fé dele, né? Pela crença dele. Então ele é pai de todos aqueles que têm fé em Deus, todos aqueles que confiam em Deus. Esse é o pai. É a mesma coisa nós. Nós somos filhos de Deus por meio do sangue de Jesus Cristo. Então nós precisamos aceitar o chamado de Deus. Qual o chamado é esse? Andar na presença de Deus. Porque Deus não está pedindo, seja perfeito e ande na minha presença. Seja íntegro e anda na minha presença. Não. Deus está nos chamando para nós andarmos na presença dele. Porque quando nós andamos na presença de Deus, nós vamos ser perfeito como ele é. Nós vamos ser santo como ele é. Nós vamos ser irrepreensíveis como ele é. Porque nós adoramos, aquilo que nós adoramos é aquilo que vai tomar o nosso tempo, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, tudo aquilo que está em volta de nós vai ser determinado por aquilo que nós adoramos. O nosso coração vai estar cheio daquilo que nós adoramos. A nossa boca vai professar aquilo que nós adoramos. Então, se nós só murmuramos, se nós só reclamamos, se nós não temos conhecimento de Deus, nós não estamos sendo fiéis à aliança que Deus tem conosco, que é através do sangue do Cordeiro. Então nós precisamos nos arrepender, buscar em Deus, pedir perdão para Deus, para que Ele possa, para que nós possamos restabelecer uma aliança com Ele, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, rasgar as nossas vestes com oração, com jejum, com pranto, em reverência, para que nós possamos viver a aliança que Deus quer ter conosco por meio de Jesus Cristo. Mas, igual a palavra diz, muitos de nós estamos sendo destruídos por falta de conhecimento de quem é Deus, por falta de conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é um tesouro e nós precisamos entender que esse tesouro, ele vai nos curar, ele vai nos limpar através do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos conhecer o Deus da Bíblia, nós precisamos adorar o Deus da Bíblia, nós precisamos andar na presença do Deus da Bíblia, porque quando nós andamos na presença de Deus, nós não vamos viver uma vida hipócrita, nós não vamos viver uma vida apenas de frequentadores de igreja, nós não vamos viver uma vida apenas consumindo a palavra de Deus, não, nós vamos viver uma vida vivendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, porque muitas vezes nós tememos o homem, mas nós não estamos temendo a Deus, porque quando nós tememos o homem, muitas coisas nós não faz na frente daquele irmão da igreja, muitas coisas nós não faz na frente daquela pessoa, mas na frente de Deus nós fazemos, mesmo, não tem ninguém olhando, mas Deus está vendo. Então quando nós começamos a ter consciência da presença de Deus conosco, Deus andando conosco, nós vamos temer essa presença dele, nós vamos caminhar com ele, nós vamos viver uma vida de obediência, uma vida de prazer nele, uma vida de deleite nele. Porque antes, quando o sangue de Jesus Cristo, nós não cremos no sangue de Jesus Cristo, nós não somos libertos. Mas a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo de todo o nosso coração, nós somos libertos para quê? Para viver a vontade de Deus. Por isso que Jesus Cristo, ele diz que nós devemos, lá em Mateus, capítulo 11, Jesus Cristo diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim,
porque sou amável e humilde de coração. Olha que importante. Tomai sobre, ou seja, como que é uma canga? Jesus Cristo fica de um lado e nós ficamos do outro. Então, nós vamos seguir o quê? Jesus Cristo. Então, nós temos que fazer a vontade dele. Qual é a vontade de Jesus Cristo? Jesus Cristo, quando ele veio aqui na terra, ele diz lá em João: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai que estás nos céus. Eu vim fazer a vontade dele. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos fazer a vontade de Deus e não a nossa. Porque a nossa carne não quer fazer as coisas, não quer buscar os objetivos do alto, a nossa carne não quer buscar a justiça de Deus, não quer buscar o reino de Deus. Então nós precisamos o quê? Andar na presença de Deus. Porque à medida que nós vamos caminhando com Deus, o que vai acontecer? À medida que nós vamos caminhando com Deus, nós vamos sendo perfeito como Ele é, nós vamos amando Ele, nós vamos vivendo aquilo que nós vamos viver, o que está escrito lá em Romanos. Romanos diz assim, Romanos 12, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Qual é o nosso culto? É oferecer o nosso corpo. Aqui nós estamos oferecendo tudo para Deus, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, como um sacrifício vivo. Ou seja, é diário, não é uma vez na semana, 2 vezes na semana, não, é diário, é um sacrifício vivo. E ele diz: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos viver a vontade de Deus quando a nossa mente for renovada. Nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós devemos ter uma vida piedosa. Uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? Uma vida piedosa, nós vamos andar na presença de Deus, nós vamos imitar Jesus Cristo, nós vamos imitar Jesus Cristo, nós vamos imitar aqueles que imitam Jesus Cristo. E o que é que Jesus Cristo, como Jesus Cristo enxerga as pessoas, como Jesus Cristo vê o pecado, como Jesus Cristo olha, quando ele veio aqui na terra, nós precisamos seguir o exemplo dele. E a palavra de Deus mostra o que ele veio falar, o que ele fez, o que ele falou. Então nós precisamos conhecer essa vontade dele, que é ter uma vida piedosa, para nós imitarmos ele. Uma vida piedosa é quando nós não vamos nos auto-justificar, não, nós vamos viver a piedade que Deus deu para nós. Ele deu, mas nós precisamos tomar posse dessa graça maravilhosa que dá poder para que nós possamos resistir ao pecado e ter uma vida piedosa, uma vida de amor, uma vida de serviço, uma vida com os olhos fitos em Jesus Cristo, com os olhos fixados em Jesus Cristo, que diz assim, uma vida de piedade. Uma vida piedosa é viver, eu vou viver na fé. Uma vida piedosa, eu vou confiar em Deus. Então, se nós não confiamos em Deus hoje, se nós não amamos a Deus hoje, nós temos que buscar Ele, nós temos que buscar conhecer Ele, nós temos que investir tudo que nós temos em buscar Ele, para nós conhecermos quem é esse Deus, para nós andarmos com Ele e passarmos a confiar nele. Porque o Senhor o tempo todo Ele está demonstrando para nós que nós podemos confiar nele. Mas nós precisamos honrar a nossa aliança. Aliança que foi selada com o sangue de Jesus Cristo. E nós precisamos disso. Aqui, uma vida piedosa, nós vamos o quê? Testemunhar Cristo diariamente na nossa vida. Não significa que nós vamos ser perfeitos. Nós vamos ter os nossos problemas. Nós vamos ter os pecados que muitas vezes nós vamos cair. Então nós temos que começar a olhar para Ele, porque à medida que nós vamos olhar com Ele, nós vamos vencendo aquela fraqueza, nós vamos vencendo aquele pecado, nós vamos vencendo aquilo que nós não estamos refletindo à luz de Cristo. Ele diz assim, o testemunhar
Cristo é com o poder do Espírito Santo agindo em nós, nos guiando em toda a verdade e nos convencendo de todo o pecado. Uma vida piedosa é uma vida de compaixão, uma vida de amor, uma vida onde nós perdoamos até mesmo aquela pessoa que não merece, até mesmo aquela pessoa que não nos ama, aquela pessoa. Não, nós vamos perdoar, independente do que ela fez por nós. Nós vamos buscar em Deus a cura, porque a vingança, a justiça, tudo isso, quando nós não temos uma vida de piedade, nós vamos vingar coisas simples, nós vamos vingar do outro, nós vamos revidar o mal com o mal. E não é esse lugar que Deus quer para nós. Ele quer que nós andemos na presença dele, porque que nós estivermos andando na presença dele, nós vamos conseguir resistir muitas artimanhas da nossa carne, do nosso inimigo. Nós vamos resistir isso. Olha, uma vida piedosa, nós vamos o quê? Refletir o caráter de Cristo, um caráter de amor, de bondade, de paz, de alegria, de domínio próprio, de bondade, Isso é refletir o caráter de Cristo. Então, os filhos de Deus, os seguidores de Jesus Cristo, os discípulos de Jesus Cristo, são aqueles que têm uma aliança com Deus. Então, essa aliança, nós temos a responsabilidade de honrar ela. Nós temos a responsabilidade, mas muitos de nós, muitas vezes, estamos perecendo por falta de conhecimento. Como nós vamos perecer por falta de conhecimento? A palavra de Deus nos ensina como os princípios, não são regras, eu posso fazer isso eu não posso, isso eu posso, isso eu não posso. Não, é o viver com Cristo, é o andar com Cristo, é viver a palavra dele, que eu vou entender o que eu posso e o que eu não posso. Não se resume no que é pecado e no que não é. Não, não se resume a isso. Se resume a eu andar com Cristo. Porque quando eu ando com Cristo, eu vou olhar para onde Ele olha. Eu vou amar o que Ele ama. Eu vou odiar o que Ele odeia. Deus ama as pessoas. Deus tem misericórdia. Deus tem compaixão pelas pessoas. Mas Deus odeia o pecado. Deus odeia a perversidade, a maldade. Deus se irrita com as injustiças. Então, todo tipo de injustiça que nós praticamos. Então, por isso nós precisamos caminhar com Deus, porque quando nós vamos começar a caminhar com Ele, aí sim, nós vamos começar a ser íntegro, nós vamos começar a ter um coração voltado para Deus, um coração com mais compaixão, com mais amor, com mais sabedoria para educar os nossos filhos, para ser uma esposa, para ser um esposo. Porque quando eu estava cega, quando o Senhor veio e me despertou, eu estava cega antes, então a minha vida se resumia em quê? Em fazer as minhas vontades. Eu era viciada em açúcar, eu era os meus vícios eram o quê? Eram coisas carnais, coisas que me prendiam, que eu não conseguia me libertar daquilo. Eu não me conseguia me libertar de uma vida medíocre, eu não me conseguia me libertar de uma vida parada, uma vida sem propósito, eu não conseguia me libertar de ficar assistindo, maratonando televisão, que era a minha fraqueza, maratonando série, filme, jogando, viciada em açúcar, em doce. Minha vida resumia em comer, passear, dormir. Isso se resumia a minha vida. E não é esse lugar que Deus quer para nós. Deus quer uma vida com propósito, uma vida que nós andamos com Ele, uma vida que nós temos prazer nele, que nós caminhamos com Ele. Mas para isso, quando o Senhor me despertou, aí acontece conosco. Porque quando o Senhor tira a nossa cegueira espiritual e Jesus Cristo vem e nos liberta, nós somos livres. Apenas Jesus Cristo pode nos libertar. Ele nos liberta, Ele nos mostra, Ele nos faz enxergar a bondade de Deus, Ele nos faz enxergar o amor de Deus, Ele nos faz enxergar muita coisa, mas por que as pessoas estão perecendo mesmo depois de crer em Jesus Cristo, mesmo depois de buscar Jesus Cristo? Porque o que acontece quando o Senhor nos liberta? Nós começamos uma guerra onde há o Espírito de Deus habitando em nós e a nossa carne e a nossa natureza humana entra em guerra com o Espírito de Deus. Então, nós começamos uma guerra, né?
essa guerra, o Espírito de Deus já é vencedor. Deus já venceu na cruz por nós. Nós já somos vencedores. Mas muitas vezes, por falta de conhecimento da palavra, por falta de rendição, muitas vezes por falta de permanecer em Jesus Cristo, o que acontece conosco? Nós sucumbimos e nós regredimos espiritualmente, nós regredimos na fé e nós passamos novamente a ser guiado pela carne. Por quê? Porque o povo de Deus perece por falta de conhecimento de quem é Deus, da palavra de Deus. Então Jesus Cristo diz, a vida eterna começa aqui agora. A vida eterna é o quê? É conhecer a Deus. Então nós começamos porque Deus ele é tão maravilhoso que é apenas Jesus que conhece ele completamente. Mas nós começamos a enxergar, nós começamos a viver a vida eterna aqui e agora. Então aqui e agora eu posso começar a conhecer Deus. Eu posso começar a buscar as coisas do alto. Isso é a vida cristã. Então, se eu não buscar as coisas do alto, se eu não buscar a Deus, se eu não buscar a Deus acima de tudo, o que vai acontecer comigo? Eu não vou conseguir permanecer em Cristo. Eu não vou conseguir permanecer em Cristo. Logo, a minha natureza carnal, a minha natureza humana vai ter uma força que vai acontecer o quê? O meu espírito, o Espírito de Deus, não vai ter liberdade para trabalhar em mim, para limpar, para me convencer do pecado. Por quê? Porque Jesus Cristo veio e me libertou, mas eu tirei os olhos de Jesus Cristo e comecei a olhar para onde? Comecei a olhar para as preocupações dessa vida, para as ansiedades dessa vida, como diz a parábola do semeador. A parábola do semeador nos ensina muito para nós que já passamos a enxergar. Porque quando nós passamos a enxergar, vai vir muitas preocupações que nós não tínhamos antes, vai vir muitas coisas que nós não tínhamos antes. Porque nós estávamos cegos, nós estávamos aprisionados. Aí Jesus Cristo veio e nos libertou. Para que nós vamos usar essa liberdade? Nós vamos usar essa liberdade para conhecer Deus, para andar na presença de Deus. Não usar a liberdade que Cristo nos libertou para buscar, para nos preocupar com as coisas dessa terra, para andar ansioso com as coisas dessa terra. Não, nós devemos entrar no lugar de confiar em Deus e saber que todas as coisas, a partir do momento que eu estou com Ele, caminhando com Ele, eu estou em obediência, eu creio em Jesus Cristo de todo o meu coração, eu vou confiar nele, por quê? Porque todas as coisas, Ele diz, a palavra dele não mente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu estou num lugar que eu estou amando a Deus, que eu estou buscando a Deus, que eu crio verdadeiramente, eu não posso deixar a ansiedade, as preocupações, os meus medos, as coisas dessa vida me aprisionar novamente. As coisas que passou, passou. Nós temos que olhar agora para frente. O que é para frente? É isso que Jesus Cristo quer de nós. Ele quer que nós passamos a olhar para frente. Quem está à nossa frente? Quem está à nossa frente é Jesus Cristo. Nós devemos fitar os olhos nele. Nós devemos fixar os olhos nele e não permitir que depois de nós sermos libertos, depois que nós passamos a enxergar, nós não devemos permitir que as ansiedades, que as preocupações, que as coisas dessa vida nos governem novamente, nos domine novamente, nos aprisione novamente. Nós precisamos entender que nós temos a partir do momento que nós temos uma responsabilidade com Deus. Nós fazemos uma aliança com Deus, nós cremos nele, nós confessamos ele com a nossa boca, nós passamos a enxergar, nós passamos a conhecer a verdade, nós passamos a conhecer o amor de Deus, a bondade de Deus. Então, nós vamos entrar num lugar de quê? Num lugar de honrar a aliança com Deus. Qual aliança? De andar na presença dele. Nem que se nós cair todo dia no mesmo pecado, nós vamos arrepender até nós não cairmos naquele pecado mais, porque nós estamos andando com Deus. Então, se nós estamos andando com Deus, nós não podemos deixar nada nos impedir, nada nos parar. Nós devemos perseverar, persistir na leitura, na leitura da palavra de Deus, na oração, no jejum, nas disciplinas bíblicas e persistir em ter uma vida piedosa, porque isso é andar com Deus. Nós vamos trilhar um caminho de piedade, nós vamos trilhar um caminho uma vida piedosa.
Nós não vamos nos justificar com as nossas obras, nós não vamos ficar olhando para aquilo que nós estamos fazendo, não. Nós vamos olhar para Jesus Cristo, nós vamos andar com Deus. É nesse lugar que Deus está nos chamando. Então, que nós possamos hoje, quando nós passamos a enxergar Jesus Cristo, a bondade, o amor dele, que nós não devemos ficar olhando para as coisas que se passou, nós devemos olhar para agora para ele, persistir nele. Ah, mas eu não consigo ser isso, eu não consigo deixar esse pecado, eu não consigo deixar essa raiva, eu não consigo deixar isso, eu não consigo. Não, anda com ele, anda com Deus. Deus vai fazer nós perfeito, Deus vai fazer nós íntegro. Até o último dia da nossa vida aqui na Terra, quando nós perseveramos em Deus, quando nós persistimos em Deus, Deus vai estar nos ensinando, Deus vai estar nos limpando, Deus vai estar nos colocando no caminho da santidade. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Coisas boas, coisas ruins, dificuldades, dores, felicidades, prazeres. Então, quando eu ando com Deus, eu passo a ter consciência de tudo aquilo que eu estou vivendo é para me ensinar algo. O que que o Senhor quer me ensinar com o que eu estou vivendo agora? É isso. A minha vida hoje, depois que eu passei a enxergar, depois que eu passei a ver, né, Jesus Cristo, depois que eu passei a andar com Deus, o que que eu percebi? Eu enxerguei os meus erros, os meus defeitos, coisas que eu nunca tinha enxergado, coisas que eu nunca tinha visto. O Espírito Santo me convenceu dos pecados. Então eu percebi a minha natureza, sabe? A minha natureza de muita irritação, fala, né? Fala sem pensar muitas coisas, às vezes retruca, é um pouco arrogante no falar, é um pouco, não tem mansidão no falar, ríspida, muitas vezes eu faço assim, e sou um pouco ríspida, né, no falar, né, no olhar, muitas vezes. Então, o que que o Senhor está me ensinando? Ele está me mostrando a minha natureza, e eu estou andando com Ele. Eu caio, eu peco, eu levanto, ele me levanta de novo, me ensina com as dificuldades, com os problemas, com as dores, com os prazeres, com a alegria, na criação das minhas filhas. O tempo todo Ele está me ensinando, porque eu erro diariamente. Então, quando eu erro, eu tenho a consciência da presença dele. Então, hoje eu temo a Deus, eu não temo mais o homem. Às vezes eu posso até fazer algo na frente de uma pessoa, né? Às vezes eu erro na frente de uma pessoa, mas eu não temo tanto. Mas quando eu erro na presença de Deus, que só tá eu e ele, eu sei que ele tá vendo, aquilo ali me constrange, aquilo ali me entristece. Além de entristecer o Espírito Santo. Entendeu? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela colocou a consciência, Deus colocou a consciência que ele está andando comigo, que eu estou andando com ele. Então eu passo a temer ele e não o homem. Então quando eu penso um pensamento mal sobre o meu irmão, quando eu penso algo ruim sobre o meu irmão, eu peço perdão para Deus. Por quê? Porque aquilo ali foi pecado. Aquilo ali foi pecado. Então, por quê? Porque o meu irmão não ouviu, a outra pessoa não ouviu, mas Deus ouviu. Ele está ouvindo meus pensamentos. Então, é isso, é andar com Deus. Porque quando nós andamos com Deus, nossos pensamentos são purificados. Mas isso é o quê? É uma caminhada para a vida inteira. Então, quando nós pecarmos, seja qualquer pecado, quando nós praticarmos alguma fraqueza, qualquer coisa que a gente percebeu que o Espírito Santo nos convenceu, não é para nós envergonharmos de Deus e fugir da presença dele e falar, não consigo essa vida. Não, é realmente andar na presença dele e mostrar que ele sabe que nós somos insuficientes, ele sabe as nossas limitações. E nós andamos com ele, ele vai nos ajudar nisso, ele vai curar nossas feridas, ele vai trabalhar em nós para que nós possamos viver aquilo que nós fomos criados para viver, para que nós possamos viver a vontade dele, boa, perfeita e agradável. Então, qual é o chamado de Deus para nós hoje? Povo de Deus, nós devemos ter uma aliança com Deus, nós devemos honrar essa aliança com Deus. E a aliança com Deus não se resume em ser frequentadores de igreja, consumidores de produtos gospel. Não, ter uma aliança com Deus é andar com Deus, é caminhar com Deus. Nós caminhando com Ele, Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai nos ensinando, Ele vai nos limpando, Ele vai nos purificando
tudo por meio do sangue de Jesus Cristo lá na cruz. Então, isso é fé. Por isso que a palavra de Deus fala: o justo viverão pela fé. Então, todas as vezes, tem uma passagem aqui que eu quero ler para vocês, que ela é muito importante. Acho que eu já até li para vocês aqui alguma vez, que fala Hebreus capítulo 9, verso 14. Diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Ao Deus vivo. E ele continua: exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. A primeira aliança, a consciência do povo não era purificada. O pecado era apenas externo. O pecado, ele não era purificado, né? A consciência, a pessoa, ela recebia ali uma purificação externa, né, por parte dos sacerdotes, mas a consciência dela continuava a consciência de pecador. Tanto é que eles não podiam entrar na presença de Deus, porque não tem como nós entrarmos na presença de Deus com a consciência de pecado. Ah, me sentindo culpada. Ai, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, me dá apenas as suas migalhas. Não, nós somos filhos de Deus, aqueles que creem, vivam a aliança, honra a aliança, aqueles que creem em Jesus Cristo, confessou ele com a própria boca, creu de todo o coração e agora está seguindo Jesus Cristo, nós temos uma aliança com ele. Então, Jesus Cristo, o sangue dele, purifica a nossa consciência para que nós possamos entrar na presença de Deus, orar, interceder pelos nossos. Interceder por aquelas pessoas que Deus quer que nós intercedemos, que nós oramos, que nós clamamos, que nós ajudamos no mundo espiritual. Então, isso, o sangue dele vai limpar nossa consciência. Agora, se nós entrarmos na presença de Deus, Senhor, eu não sou perfeito, Senhor, esse pecado, nós não entramos na presença de Deus com a consciência suja de pecado. Ah, significa que nós não vamos pecar? Não, significa que nós pecamos, mas nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso que é tão importante eu crer verdadeiramente na obra da cruz. Eu crer de todo o coração que Jesus Cristo pagou os meus pecados. Porque quando eu creio que Jesus Cristo pagou os meus pecados, eu vou o quê? Eu vou entrar na presença de Deus, eu vou pecar, se eu pecar, eu vou me arrepender genuinamente, a gente arrepende verdadeiramente, e eu vou o quê? O sangue dele limpa a minha consciência. Eu sinto o perdão de Deus. Mas muitas vezes, pessoas não estão aceitando o perdão de Deus e vivem uma vida, desculpa a palavra, mas miserável espiritualmente. Miserável espiritualmente. Não viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque não estão aceitando a graça de Deus. Não estão aceitando o perdão de Deus. Uma vez que nós pecamos, nós arrependemos e nós confessamos e nós cremos em Jesus Cristo, nós o quê? Os nossos pecados foram lavados. Deus, ele joga no mar do esquecimento, como diz a palavra, e nunca mais ele se lembra. Pecado, arrependido, confessado, é perdoado. Mas se nós, por quê? Porque quando nós arrependemos, nós mudamos, nós somos transformados, nós mudamos a nossa conduta. Nós não continuamos na prática do pecado. Nós podemos uma hora ou outra cair naquele pecado, mas nós não vivemos na prática do pecado. Nós andamos na presença de Deus, então nós andamos vigilante, orando. Nós não seremos perfeitos, mas nós vivemos o quê? Na presença dele. Então, o sangue de Cristo limpa a nossa consciência para que nós possamos entender porque nós estamos passando por tantas coisas que nós passamos, dores, enfermidades, tribulações. Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso? O que o Senhor está querendo me ensinar com esse que eu estou vivendo? O que eu preciso enxergar que eu não estou enxergando? E aí, ele vai nos mostrando o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos arrepender, confessar e perdoar, e para ele nos perdoar. Mas para isso nós precisamos o quê? Entender que nós não conseguimos nos auto-justificar.
Jesus Cristo justifica todos que creem nele, todos que confessam ele com a sua boca e crer nele. Então, nós podemos entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus Cristo, mediante ao sangue de Jesus Cristo. Isso é a nova aliança. Então, Deus está chamando nós para isso, para nós viver a nova aliança. A nova aliança não se justifica, a nova aliança crê na justificação de Cristo. A nova aliança vive isso. Então, nós podemos entrar na presença de Deus como filhos amados do Pai. Pai, eu estou aqui para falar contigo, e a gente vai falar com ele, a gente vai vai falar o que a gente precisa melhorar, a gente vai falar o que o Espírito Santo fala. Nós vamos falar a nossa vida para ele. Ele já sabe de tudo, mas nós estamos o quê? Num relacionamento onde nós falamos e nós ouvimos ele. Ouvimos por meio de situações, ouvimos por meio da palavra de Deus, ouvimos por meio de alguns profetas, ouvimos por meio de diversas situações, por meio de sonhos. Mas nós precisamos entender que nós precisamos falar e ouvir. Falar e ouvir. E não ficar com vãs repetições, falando e sem escutar. As pessoas muitas vezes ficam clamando: Senhor, me tira disso, Senhor, eu tô passando por isso, tem misericórdia. Ora a vida inteira isso, ora a mesma coisa, oração repetida, vãs repetições. Gente, nós estamos num relacionamento com Deus. Nós podemos entrar na presença de Deus, isso é maravilhoso. Mas nós precisamos crer nele, crer em Jesus Cristo, confiar que o sangue dele é suficiente para nos purificar, para nos limpar, para nos capacitar a entrar na presença de Deus. O sangue dele é suficiente, o perdão de Deus, mas nós precisamos aceitar o perdão de Deus. Nós precisamos aceitar. Nós não podemos rejeitar o perdão dele e tentar nos justificar com as nossas obras boas e obras más. Nós não podemos tentar nos justificar diante de Deus. Ah, Senhor, é porque eu vivi isso. É por isso que agora está acontecendo isso. Não, jamais. Se você creu em Jesus Cristo, se você confessou com a sua boca, se você crê de todo o coração, ele é suficiente, ele te justifica, ele vai te limpar, ele vai te purificar. Então, todo o sofrimento que nós passamos a partir disso é algo que o Senhor vai nos ensinar. Nós estamos no mundo, nós somos sujeitos a sofrimentos, a angústias. Então, o quê? Tudo que nós vamos viver aqui, seja bom, seja mal, vai servir para nos ensinar, vai servir para nos transformar, para nos aperfeiçoar. É para isso. Então, que essa palavra possa ter edificado, né, cada um de vocês, e que nós possamos honrar a aliança com Deus e realmente andar com Deus. Andar com Deus. É esse lugar que Deus quer que nós não vivemos presos em, eu posso fazer isso eu não posso. Não, nós não vivemos mais presos, nós somos livres em Jesus Cristo. Nós somos livres para andar com Deus, nós somos livres para entrar na presença de Deus, nós somos livres para caminhar com Deus. Isso é maravilhoso, isso é um motivo da nossa alegria diária. Por isso que um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Por que a alegria, mesmo diante de dor, sofrimento, tribulações? Porque a alegria da esperança em que nós temos em Jesus Cristo. A alegria de poder andar com Deus diariamente. A alegria de cada manhã sermos melhor do que a manhã anterior. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos limpa. Porque Deus está nos capacitando. Então isso é motivo de alegria. Alegria. Então, espero que essa palavra possa ter edificado cada um de vocês. Deus abençoe.